Sabe, quando a gente fala de inteligência artificial nos negócios, muita gente ainda pensa numa espécie de mágica, numa caixa preta. Mas e se a gente olhasse para ela de um jeito diferente? Vamos pensar na IA como uma nova máquina, um motor poderoso que está, de fato, mudando as regras do jogo sobre como as empresas tomam decisões, transformando um mar de dados em ação de verdade. Ok, então vamos direto ao ponto. A grande questão é, como essa máquina realmente funciona? Aquela imagem que a gente tem de um cérebro digital que simplesmente pensa e decide, ela não conta a história toda. A realidade é um processo bem mais estruturado, e é exatamente isso que a gente vai desmontar aqui. Para entender essa máquina, vamos usar uma analogia bem simples que vai guiar toda a nossa conversa. Pense na IA como um sistema completo, tá? Ela tem um motor, que são os algoritmos, e ele é super potente. Mas claro, motor nenhum funciona sozinho. Ele precisa de combustível, que são os dados, ele precisa de um processo, uma estrada para operar com segurança e, um ponto fundamental, ele precisa de um painel de controle, uma interface, para que nós humanos possamos pilotar essa máquina. Então, vamos começar pelo começo, o combustível. Todo motor precisa de energia, certo? Para a inteligência artificial, essa energia se chama Big Data. Não é nenhuma coincidência que a explosão da IA tenha acontecido justamente junto com a explosão de dados no mundo. Uma coisa depende da outra. E o mais interessante é que Big Data não significa apenas um monte de dados. A definição é bem mais rica. Pense nos famosos Vs. Além do volume gigantesco, a gente tem a velocidade com que esses dados chegam, a variedade de formatos diferentes e a veracidade, que nada mais é do que a qualidade, a confiabilidade dessa informação. A IA de hoje é extremamente sensível a tudo isso. E essa importância toda a gente pode enxergar em 3 camadas. A primeira é a do conhecimento. Mais dados significam que o modelo aprende com mais exemplos, até com aquelas situações bem raras. A segunda é a tecnológica, claro, a infraestrutura para conseguir processar tudo isso. E, por fim, a camada organizacional. O Big Data meio que obriga as empresas a criarem regras, uma governança, porque sem isso, a IA vira um risco enorme. Isso nos leva a um ponto, que é fundamental e que o pesquisador Rob Kitchen resumiu muito bem. Dados não são neutros. Eles são um espelho do mundo, com todas as suas imperfeições e vieses. É como se o combustível da nossa máquina já viesse com algumas impurezas, sabe? E ignorar a qualidade desse combustível é, sem dúvida, um dos maiores riscos que existem. Certo, já entendemos o combustível. Agora, vamos para o coração da máquina, o motor. O que a IA realmente faz com essa montanha de dados? Basicamente, ela tem 2 funções muito diferentes. Uma é prever o que pode acontecer e a outra é prescrever o que deve ser feito. E entender a diferença entre as duas é crucial. Olha só, a análise preditiva usa estatística para responder o que pode acontecer. Ela não dá certezas, ela dá probabilidades, cenários, riscos. Já a análise prescritiva vai um passo além. Ela tenta responder, ok, e o que a gente faz com essa informação? Ela busca a melhor decisão para atingir um objetivo. E pular de uma para outra não é automático, é uma escolha humana deliberada. Então, o ponto central aqui é o seguinte, uma previsão de IA não é uma bola de cristal. Ela não veio para acabar com a incerteza. Pelo contrário, ela veio para nos ajudar a gerenciar a incerteza. O que um bom modelo faz é nos dar um mapa de riscos e probabilidades. É um instrumento para navegar na névoa e não para fingir que a névoa não existe. E para dar esse salto da previsão para a recomendação, quer dizer, para a máquina poder de fato sugerir uma ação, a gente precisa alimentar o sistema com o nosso julgamento. É preciso dizer quais são os objetivos, quais são os limites do mundo real, como orçamento, qual o custo de errar, quais regras não podem ser quebradas e, principalmente, quem é o responsável pela decisão no final do dia. Bom, com o combustível e o motor já definidos, agora a gente precisa colocar essa máquina para rodar dentro de um processo, porque a tecnologia sozinha, solta, não resolve nada. Ela precisa ser encaixada num sistema, numa forma de trabalhar, de decidir. Herbert Simon, que foi um gênio ganhador do Nobel, ele dizia que a nossa capacidade de decidir é limitada. A gente tem pouca informação, pouco tempo. A IA, claro, consegue expandir esses limites, processando muito mais dados do que qualquer pessoa. Só que isso também cria uma necessidade nova, a de ter novas formas de controle, de governança sobre essa capacidade ampliada. E um processo robusto, bem pensado, geralmente segue um caminho de 5 etapas. Tudo começa na definição do problema, que é talvez a parte mais crítica de todas. Depois passa pela governança dos dados que vão alimentar o modelo. Aí vem a construção e o teste do modelo em si.
Em seguida, a integração disso no dia a dia, sempre com supervisão humana. E, por fim, o monitoramento constante, porque o mundo muda e o modelo precisa acompanhar. De todo esse processo, aqui talvez esteja o maior perigo. O risco de pegar um problema de negócio super complexo e traduzir ele para uma meta técnica simples demais. Pensa, por exemplo, em otimizar só tempo de ligação em um call center, em vez de satisfação do cliente. A IA é uma executora perfeita. Ela vai te entregar a meta que foi pedida, mesmo que essa meta esteja fundamentalmente errada. Ok, então já temos o combustível, o motor e o processo. O que falta na nossa máquina? Falta a peça final. Como é que a gente pilota isso? A resposta, em grande parte, está na visualização de dados. Ela é o nosso painel de controle, a interface que conecta toda a complexidade da máquina com a nossa capacidade de entender e decidir. E é um erro comum achar que a visualização só aparece lá no final, para mostrar um relatório. Na verdade, ela é usada em todo o ciclo de vida, para explorar os dados lá no comecinho, para validar se o modelo está funcionando direito, para tentar entender como ele toma as decisões, para monitorar o desempenho dele em tempo real e, claro, também para comunicar os resultados. Dá uma olhada nesse exemplo simples. Se a gente olhasse só a média de acerto de um modelo, ela podia ser alta, sei lá, 90%. Mas um gráfico como este aqui revela a verdade. O modelo é excelente para os clientes do tipo A e B, mas ele falha miseravelmente para os clientes do tipo C. Sem essa visualização, esse problema ficaria totalmente invisível. Então, o ponto é este. O número sozinho quase sempre esconde a verdade. É a visualização que torna o invisível visível. É ela que permite que a supervisão humana saia daquela falsa sensação de segurança e comece a exercer uma governança de verdade sobre o sistema. Bom, a gente montou a nossa máquina inteira, peça por peça, e chegando aqui na conclusão, fica muito claro que o sucesso em usar IA para tomar decisões não é só uma questão de ter a tecnologia mais avançada. É, no fundo, uma questão de maturidade da organização. O sucesso não vem de uma peça isolada. Não adianta ter o melhor motor do mundo se o combustível é de péssima qualidade. Não adianta ter um motor bom se não existe um processo seguro para operar ele. E nada disso funciona se não houver um painel de controle para a gente poder pilotar. O valor real nasce da integração de todo esse sistema. E essa é a ideia central que fica. A verdadeira vantagem competitiva hoje, a competência que realmente faz a diferença, não é simplesmente ter uma montanha de dados, é ter a capacidade de governar esses dados para construir sistemas de inteligência artificial que sejam, acima de tudo, confiáveis. E para fechar, fica uma pergunta, uma provocação para a gente pensar. A IA funciona como um megafone, um amplificador. Ela amplifica a nossa inteligência e eficiência, mas ela também pode amplificar os nossos erros. Então a questão que fica no ar é, se a decisão é amplificada pela máquina, quem é o responsável final quando essa máquina erra? Essa é a pergunta de governança que toda organização vai ter que responder.